Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô vindo aqui com mais dicas de leituras. Acho que eu peguei gosto por trazer indicações de livros para vocês e acredito que muito disso tem a ver com o fato de eu gostar muito de ler, né? Assim, a leitura é um dos meus hobbies, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O conhecimento sempre foi algo que muito me interessou, né? Que sempre me despertou desejo. Aquela velha história, né? Quanto mais sei, sei que nada sei. Então a gente lê aqui, descobre que precisa saber um pouquinho mais e aí quando vê, enfim, tá sempre em busca de mais conhecimento. Então acho que é por isso que eu acabei pegando gosto por essas indicações. Uma das coisas eu já comentei com vocês aqui nesse canal, que uma das leituras que eu gosto de fazer, além da leitura técnica, conhecer um pouco da história da humanidade, da história do nosso país, da história da nossa sociedade, porque eu acho que isso ajuda a gente a ter uma compreensão maior de homem, né? Um pouco maior do momento que a gente vive hoje. Eu gosto muito de leituras que contem um pouco de um determinado período da história, que foi a Segunda Guerra Mundial. Sempre me chocou demais imaginar as atrocidades, né? Sempre me chocou muito pensar que houve um período da humanidade onde haviam campos de concentração para exterminar um povo. Então eu trouxe a indicação de alguns livros, alguns que eu já li e outros que eu ainda estou lendo, tá? Então eu vou começar pelo mais básico e que acho que grande parte das pessoas já ouviram falar, pelo menos, que é o Diário de Anne Frank. Acho que esse foi o primeiro livro, foi aqui que começou o meu interesse em conhecer a história dos sobreviventes, né? Diário de Anne Frank. A Anne Frank é uma menina judia que precisou viver no esconderijo junto com a sua família e mais uma família de amigos, se escondendo, né, dos nazistas. Depois ela acabou indo com a família para um campo de concentração. Mas antes de ir para um campo de concentração, ela viveu histórias que todo adolescente vive, né? História do primeiro amor, a mudança no corpo, as transformações da puberdade. Então é uma história muito bonita, muito poética até. Acho que ler a respeito é uma tentativa de tentar entender como é que socialmente a gente permitiu que se chegasse a uma situação como essa, né? Se a gente for olhar para a história, tem um tanto de outras atrocidades aí, escravidão é uma delas. Um outro autor que eu gosto muito é o Primo Levi. Eu li 2 livros do Primo Levi, na verdade, mas eu sei que ele tem outros. Esse é Isto um Homem, que ele fala sobre quais as transformações são vividas quando se vive numa situação tão extrema como um campo de concentração. E o outro livro que eu li dele, que não tá aqui comigo, eu emprestei, não voltou ainda, que é Assim Foi Auschwitz. E Assim Foi Auschwitz, ele conta a história deste campo de concentração, um dos piores, se eu não me engano, da Segunda Guerra, onde as pessoas iam para câmeras de gás, enfim, e ele sobreviveu. Então ele conta como foi sobreviver a Auschwitz. Eu acredito que essas histórias me chamam a atenção porque eu gosto de entender, eu gosto de ouvir, né, as histórias pessoais, eu gosto de entender como que as pessoas lidaram com uma determinada situação. Lembrei de uma definição que um professor, uma vez um professor trouxe pra gente, de que enquanto profissionais da psicologia, enquanto profissionais da saúde mental, nós éramos também guardadores de história. E aquela definição me marcou bastante e fez muito sentido para mim. É verdade, nós somos guardadores de história. A nós são trazidas as mais diversas histórias, são confiadas as mais diversas histórias. As pessoas dividem com a gente os seus sonhos, os seus desejos, os seus medos, as suas angústias. E eu acho isso de uma beleza muito grande, muito grande. Acho que não à toa eu gosto desse tipo de leitura, né? De ouvir a história daquela pessoa, como que ela viveu aquele período, como que ela viveu aquela fase. Um livro, para quem é psicólogo, esse é imprescindível, é maravilhoso, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é o autor de uma das abordagens da psicologia,
que é a logoterapia, e ele também viveu em Auschwitz. E ele vai trazer nesse livro questões super importantes, né? Do que é que mantém o indivíduo vivo, emocionalmente vivo, não só fisicamente, mas o que faz um homem seguir adiante mesmo tendo vivido em situações extremas, como foi viver em Auschwitz. Então é um livro belíssimo. Para quem é psicólogo é fundamental, porque o Victor ele vai chegando nessa conclusão de que para a gente sobreviver a uma grande tragédia como essa, a gente precisa ter sentido na vida, a gente precisa encontrar sentidos na vida. Então, esse vale muito a pena. Estrela Amarela conta também a história de uma criança que viveu num gueto na Polônia. Também depois da invasão nazista, eles transformam algumas regiões em guetos e as pessoas ficam restritas ali naqueles guetos. E essa é a história de uma criança, um olhar bastante poético também sobre o que foi viver nessas condições. E aí tem dois que eu estou lendo, né? Um deles é A Bailarina de Auschwitz, ela ainda está viva, inclusive, tem quantos anos? Não lembro agora, acho que quase mais de 90 anos. Esse ainda está no processo de leitura, mas eu tô gostando bastante. E esse eu ainda vou começar, né? Então eu vou terminar A Bailarina de Auschwitz e vou para esse que também é do Viktor Frankl, o que me chamou a atenção é Um Sentido para a Vida. Esse ainda não li, vou começar assim que eu concluir esse outro e depois eu conto para vocês, mas se for como um sentido em busca de sentido, com certeza vai valer a pena. Então acredito que seja uma boa leitura também. É isso, gente, essas são as indicações. Não sei se vocês também têm apreço por esse tipo de leitura. Para quem tem, acho que são boas dicas. Para quem não tem, tudo bem, ok, né? Cada um nós temos interesses diversos, mas volto na frase do meu professor, né, que somos guardadores de história. Então, ouvir histórias, entender como as pessoas passaram por isso, inclusive entender esse cenário, né, o que foi a Segunda Guerra, algo tão recente, né, gente? Acabou aí em 1945. O quanto que nós temos de clientes no nosso consultório que são a terceira geração de quem viveu em Auschwitz, né? Como é que isso impacta a formação dessas pessoas? Porque impacta, né? Tem uma questão de transgeracionalidade que vai sendo trazida, né? Como é que esse avô que viveu a guerra e de repente vem para o Brasil, como é que o que ele vai passando para os filhos, que consequentemente passa para os netos, e esses netos chegam agora para a gente no consultório, né? Com algumas questões que nem eles sabem de onde vem. E quando a gente tem alguma ideia, né, de história, a gente consegue entender um pouquinho do contexto que foi vivido por essa geração. É isso, espero que vocês gostem das dicas, que faça sentido para vocês e até o próximo vídeo.